Fez um bom segundo tempo, né? Muito bom, acho até que merecia o empate. Pela segunda etapa, o time do Paulo Autuori, que chegou a 9 jogos sem vencer, né? Vive uma tremenda crise o Atlético, mas no segundo tempo criou várias situações. No primeiro tempo o Flamengo foi ligeiramente melhor, finalizou mais, teve chances mais claras, mas a segunda etapa foi de muito volume, marcou o Flamengo na saída de bola. Aliás, o Autuori, que já tinha dado muito trabalho ao Flamengo treinando o Botafogo naquele empate no finalzinho, né? 1-1 pelo Campeonato Brasileiro, novamente conseguiu mexer bem na equipe e fazer com que o Atlético tornasse esse jogo muito mais difícil do que parecia na primeira etapa, né? O Atlético teve claras chances de gol, o Hugo Neneca fez difíceis defesas, além da defesa no pênalti, e o Flamengo acabou vencendo a partida por ter suportado ali uma pressão muito em função do seu goleiro, porque ainda continua cometendo muitos erros defensivos. É uma defesa também que está sendo alterada a cada jogo, né? A formação da linha de 4 defensores ali, ela muda demais, pouco tempo para treinar, então você não tem grandes progressos não, é algo que o Domênico Torrente vai ter que resolver de uma forma ou de outra, com tempo, sem tempo. Continua o time errando muito na saída de bola, mas conseguiu a vitória, muito em função da primeira etapa, quando merecia, até quando fez o gol com 20 minutos, e depois suportou a pressão muito também em função do seu goleiro, né, que fez grandes defesas, não só a do pênalti, né? É difícil analisar o jogo do Flamengo sem analisar o contexto, né, sem olhar o contexto, porque, como eu falei, são 8 vitórias e 2 empates em 10 jogos em 28 dias. Foi no dia 30 do mês passado que começou essa série. Você conta de exatamente 4 semanas e 10 partidas. É muita coisa. É claro que isso vai pesar em algum momento. Final de semana, o jogo que o Flamengo fez, para quem esteve em campo nas 2 partidas, né? Um jogo muito intenso, muito difícil, um ótimo jogo, né? Que todo mundo comentou, diante do Internacional. Então, acho que nesse cenário, essa vitória dentro da Arena da Baixada, eu acho que é excelente. O time fica numa situação mais confortável e quando jogar a partida de volta no Maracanã, certamente poderá administrar melhor até o elenco, que é uma preocupação do treinador, porque vai domingo enfrentar o São Paulo, né, enfrenta na sequência o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil do Rio de Janeiro e depois vai até Belo Horizonte para encarar o outro Atlético, o Atlético Mineiro do Jorge Sampaoli. Então são jogos muito importantes, jogos que podem até encaminhar uma eventual liderança no campeonato, dependendo do que acontecer com o Internacional nesses próximos jogos, e aí ele vai precisar usar bem aí o elenco, então ter a vantagem é bem relevante. O Atlético é uma situação muito complicada, né? Zona de rebaixamento, com essa derrota é óbvio que fica mais perto de uma eliminação na competição da qual é o campeão, mas a gente não pode esquecer também que o Atlético Paranaense é um clube que é curioso, né? A gente elogia muito quando as coisas vão bem, mas vai desmontar time rápido assim lá em Curitiba, né? É incrível, não tem praticamente ninguém do ano passado. O clube faturou como nunca com premiações e até venda de jogadores, mas ele investe muito pouco. Não é toda hora que vai funcionar essa receita de contratar jogadores pouco valorizados e fazer com que eles explodam. Não vai acontecer a todo instante. Então fica trocando de técnico, buscando um caminho, vem mal. E o detalhe, quando você olha para o histórico recente do Atlético, você vai ver que o time cresceu, se estruturou, ele tem hoje um tremendo CT, tem um estádio super moderno que foi construído, reconstruído e novamente, até depois da Copa passou por várias transformações, mas nesse objetivo do Atlético de ser um clube além fronteiras do estado do Paraná, ele ganhou um Brasileiro em 2001, e só foi ganhar outro título além das fronteiras em 2018 com a Sul-Americana e, na sequência, com a mesma estrutura, o mesmo espinha dorsal, o mesmo time, mesmo técnico, ganhou a Copa do Brasil do ano passado, né? Nesse intervalo teve um vice da Copa do Brasil, um vice da Libertadores lá em 2005 e um vice brasileiro em 2004. Mas o hiato de títulos fora do estado do Paraná é muito grande. Então o Atlético, como ele não investe como ele arrecada, ele acaba passando períodos fora do grupo dos principais times. E esse ano parece que vai ser um desses. Se for eliminado da Copa do Brasil e ficar só lutando contra rebaixamento, vai ser uma campanha muito fraca em relação à temporada passada. É o ponto onde eu questiono o modelo do Atlético do Petralha, né? Tem estrutura, tem tudo, mas vende jogador. E você pouco contrata e fica muito fraco de uma temporada para outra. O enfraquecimento do elenco ele é muito evidente. Fora que na Libertadores pegou uma pedreira absurda, muito difícil do Atlético conseguir superar um River Plate, ainda tem isso também, possivelmente deve ficar só no Brasileiro aí, nessa briga se for eliminado aí pelo Flamengo na Copa do Brasil, né? Talvez seja o maior distanciamento de um clube para o outro do ano passado para esse, né? Porque no confronto do ano passado não era isso. O Flamengo já tinha sua superioridade, mas era um time começando ali com o Jorge Jesus. Então, assim, o Flamengo melhorou muito e o Atlético piorou muito. Foi a estreia do Jorge Jesus.
Exatamente, exatamente. E aí, ó, ao invés de um fazer assim, o outro faz assim, não. Foi isso que aconteceu. Negócio impressionante entre as duas equipes. João Guilherme, 1-0 aí pra cima do Atlético Paranaense. O Domi tinha falado a questão de 2 jogos aí. Seguinte, olha, me preocupa a defesa porque em jogo de mata-mata é importante não sofrer gols. O Flamengo não sofreu gols hoje. Mas como bem lembrou o Mauro, passou apuros numa defesa que é muito irregular e aí contou com o Neneca, que foi o teu destaque inicial, né? Não sofreu exatamente porque tem um goleiro que realmente é impressionante. É um jogador que você percebe muito rapidamente que ele é especial, né? É muito jovem, a gente tem que ter muita calma em cima da análise, até para não precipitar as coisas. Mas nesse período de pouco mais de um mês que ele está no gol do Flamengo, se você analisar as partidas que ele teve que enfrentar, os momentos difíceis que ele teve que superar. Hoje, por exemplo, um jogo eliminatório na casa do adversário, por uma competição de Copa do Brasil. E a vitória do Flamengo veio grande parte em função da atuação dele. Além de ter defendido o pênalti, aquela bola que foi chutada ali dentro da área, que ele espalmou, bateu na trave e depois ele voltou rapidamente. Chama muita atenção a agilidade dele pelo tamanho que ele tem, 1,96 m. E há já uma comparação sendo feita que a gente não pode também usar muito isso, porque pode atrapalhar até o início da carreira do garoto. Agora, que é uma história parecida, ele lembra o Júlio César quando chegou ao time do Flamengo. O Flamengo tinha um goleiro experiente, que era o Klemer, e agora tem um goleiro experiente, que é o Diego Alves. Só que no caso do Hugo, as coisas estão acontecendo mais rapidamente. Ele apareceu e em um mês, ele se tornou titular. Hoje o Domi tinha a possibilidade de colocar o Diego Alves e optou por dar sequência ao garoto e provou que estava certo, porque realmente ele vai ficando cada vez maior no gol do Flamengo. A vitória do Flamengo hoje passa muito por não ter levado o gol no mata-mata por causa da atuação do Hugo Souza, o Neneca. O professor Celso Zelt, o Flamengo tem várias competições aí pela frente, e aí, meu amigo, é óbvio, né? Aí você tem 2 goleiros desse tamanho aí, coloca um na Copa do Brasil, um no Brasileiro, fica o goleiro das Copas, jogar Libertadores, o outro fica dos pontos corridos e tal. Dá pra você brincar ali tranquilo, feliz do Flamengo que tem 2 jogadores desse tamanho, né? 2 goleiros desse tamanho. Mas quando você olha pro Hugo Neneca, as defesas que ele tá fazendo, a sequência que ele tem, não são 1, 2, 3 jogos, são 9 ou 10 jogos já que o Neneca fez. 11 já? 11 já, Mauro? Aí, 11, ele estreou contra o Palmeiras e jogou toda essa série. Não, um jogo foi o César. São 10 jogos. 10 jogos. 10 jogos. Um jogo foi o César. Isso, teve um jogo no meio. O César jogou contra o Júnior de Barranquilla. Exatamente. O César jogou no Maracanã. Exatamente. Então são 10 jogos. Você olha hoje o Neneca, o professor, como o camisa 1 do Flamengo, independente, claro, um joga uma Copa, outro joga campeonato de pontos corridos, mas você olha o Neneca hoje como camisa 1? Acho que não só eu, né? Muita gente já tá olhando o Neneca como camisa 1. Ele já ganhou essa... Bom, para começar, ele já chega atropelando todos os outros reservas, né? Esse foi o primeiro passo da história. Ele nem tinha jogado tudo isso, nem em quantidade, nem em qualidade, e a gente já sabia que ele de cara já virou reserva imediata do Flamengo, coisa que, aliás, o Flamengo não tem há um bom tempo, né? 2 goleiros confiáveis, goleiros para escolher. O próprio Diego Alves chega numa condição em que o Flamengo precisava urgentemente de um goleiro. Então esse é um ponto. A questão dele ser goleiro complica. Porque entra a história do cargo de confiança, a história da experiência, embora ele não tenha cometido grandes falhas por inexperiência, talvez uma ou outra saída do gol, a saída com o pé, talvez algumas coisas também que ele possa aprimorar com o tempo, né? Mas o fato é que hoje você não tem motivos para tirá-lo, a não ser a experiência e a confiança no Diego. Se não vier a história de que goleiro é cargo de confiança, e eu acho que complica ainda mais, porque hoje era o dia dele não jogar. Se ele já jogou hoje, se já fez chover, como tirar a camisa desse rapaz? Eu, particularmente, gosto de fazer opção sempre para o que é melhor para o time. Não essa coisa de código entre jogador de futebol, não, porque não saiu por
deficiência técnica, saiu por contusão, que seria o caso do Diego, então tem um código entre os jogadores de futebol. Eu não gosto dessa história. Eu acho que é o que é melhor para a equipe, o que é melhor para o Flamengo hoje. Eu daria sequência ao rapaz, até